Santa noite, queridos e amados combatentes. Que prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje trouxemos uma convidada muito especial, né? E para já começar a falar quem é essa convidada, quer dizer que ela é minha irmã. É a característica principal dela, né? Ser minha irmã. Com certeza. Santa noite, minha gente, como vocês estão? E hoje nós trouxemos uma convidada mais que especial, né, Luíra? Irmã de Luíra, minha cunhada. É uma satisfação tê-la aqui com a gente. E hoje essa conversa vai ser bem proveitosa, né? O nome dela é Gleica, mas para os familiares é Laísa, viu? Para todos os combatentes, Gleica, mas lá em casa todo mundo só chama ela de Laísa. Todo mundo da família só chama Laísa. E ai de quem não chama Laísa, né? Porque mãe já pega no pé. É verdade. É uma alegria estar com vocês, nós que somos irmãs duplamente, né? Irmãs de sangue, irmãs de carisma. E fui surpreendida com esse convite, né, para estar aqui, mas muito me alegra em poder partilhar com vocês dessa noite. Eu vou logo dizer, eu sou telespectadora fiel, não perco um podcast. E está sendo uma maravilha acompanhar. Fui surpreendida com esse convite, mas estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e dizer que, logo no início, que eu tenho um orgulho santo de vocês, por vocês se colocarem à disposição de poder ajudar tantas famílias através do testemunho de vocês, né, estando aqui nesse podcast. E esse tema, né, que a gente resolveu tratar hoje, sim, Gleica apresenta o terço da Providência de segunda a sexta-feira. É a social media de Geraldinho. Conhecida aí já, né? Vida missionária, como a Andréa falava hoje, missionário tá para tudo. Deus chama, então nosso sim tem que ser imediato. Né? Então o Luíra vai colocando aí, mas eu vou logo dizendo. É aquilo que Deus nos pede para fazer. É interessante que, falando aí de Gleica, nos meus dias de combate, uma pessoa disse, olha, eu quero levar Geraldinho lá para minha cidade e tu tem o contato dele ou da pessoa que eu posso falar assim, não, peraí, da pessoa da pessoa que você vai falar, eu tenho. Então, aqui, como é o nome dela? Aí eu, Laísa. Como é? Eu digo, Laísa. Ah, pois tá bom, pois eu vou anotar aqui, não sei o que. Você vai falar com a pessoa certa, ela que está aí com a agenda, está organizando tudo. Já disse a vocês, né? A gente só traz gente famosa para esse podcast. Aí eles erraram hoje, mas tudo bem. Né? Eles saíram com essa história, mas eu coloquei outros nomes. Assim, infelizmente, erraram hoje. Para começar, né? Para começar hoje, sobre esse tema que nós trouxemos, eu queria iniciar falando assim, uma frase que eu sempre digo, né? Eu decidi, quando a gente casou e tudo, eu sempre falava que quando eu tivesse filhos, eu queria ter mais filhos. Porque o melhor presente, né, que a gente pode dar aos filhos, são irmãos. Verdade. Quando a gente vive hoje em dia, né, cada vez mais as famílias reduzidas, as famílias sem querer dar isso. E eu sempre digo que lá em casa, de tudo que mãe e pai me deram, nada é mais precioso, de maior valor que Laísa, né? Nada que ela tenha me dado, que eles tenham me dado, chega aos pés de ter uma irmã. Eu sempre disse. Ela já está querendo emocionar logo, está percebendo, né? Eu sempre disse lá em casa, mas é verdade, não é? Sim. Hugo? Sim. Sempre falei muito que a melhor coisa que a gente poderia dar aos nossos filhos eram irmãos. Embora seja só eu e Laísa, lá em casa, mas já valia por uns 10. Ela está querendo me emocionar, minha gente. Ela sabe, assim, que ela consegue chegar do meu lado emotivo. Não é muito fácil, mas ela consegue. E para começar, nessa nossa conversa de hoje, Gleica, eu não vou deixar a Luíra nem perguntar, quem vai perguntar sou eu. Né, porque conheço, né, sei da relação de vocês, né, um pouco mais recente, claro, desde quando conheci Luíra. E eu já perguntaria, Gleica, como é essa amizade entre irmãos? Primeiro eu quero dizer que a recíproca é totalmente verdadeira. Quando a Luíra colocava que o melhor presente que mãe e pai poderia ter dado a ela foi o fato de eu ser irmã dela, né? A mim, a recíproca é verdadeira. Não há presente melhor que mãe ou pai, nada que eles fizeram, né, e fazem por nós se compara à graça de ter Luíra. Materialmente, né? Materialmente, de forma nenhuma, se compara à graça de ter Luíra como irmã.
E nós sempre fomos muito amigas, muito mesmo. E essa amizade se manifestou. É bom que uma já vai complementando a outra aqui, né? O que uma esquecer, a outra já vai complementando. E que essa amizade, diante dos percalços, das dificuldades que nós passamos, que foram várias, cada vez mais foi nos fortalecendo. E nós costumamos dizer que nós somos irmãs, nós somos amigas. Tem um pouquinho, eu sou mais velha, é pouco, tá, gente? É só 1 ano e 3 meses, né, Luíra? 4. 4 meses de diferença. Mas nós temos essa relação de irmandade, de amizade. E eu me sinto também um pouco mãe de Luíra, apesar dessa pouca diferença. Sempre esse cuidado, essa atenção. E mãe, às vezes, ela está aqui com certeza nos comentários já. Às vezes ela manifesta até aquele ciúme, mas de fato, ao mesmo tempo, ela é muito grata a Deus por essa amizade, por essa unidade que eu e a Luíra temos, em todos os passos. Tivemos brigas, sim, porque é natural de toda convivência, é natural de relação de irmãos. Mas quem convive, né? Irmão não é diferente. Quando era criança, era aquele negócio, né, Luíra? Brigando. Luíra sempre foi mais forte do que eu, sempre fui mais franzinha. Mas eu não vou contar aqui hoje eu vou deixar em off, assim, as chantagens emocionais e as coisas que ela fazia, gente. Eu passei um bocadinho de coisa nas mãos de Luíra, viu? Eu só quero dizer isso, mas sobrevivi. Foi muito quieta, graças a Deus. Não foi, ela não foi nada quieta. Então, os filhos dela, eu já vou dizendo que Bento, José e José Maria, não posso falar com propriedade de Hugo, né? Mas com Luíra eu falo de propriedade. Com certeza, eles puxam a Luíra digamos assim, a palavra me fugiu aqui. Na altivez. Ótimo. Não param quer de ser puxando a mãe, tenho certeza. Então, ela sempre foi aquela criança mais agitada, mais pra frente. Eu sempre temperamento bem tranquilo meu, né? Sanguíneos, por favor, já coloquem aí, porque vocês estão aqui de frente a uma sanguínea nata, né, que de fato não ficava parada. E Luíra, nós tivemos sim esses momentos de irmão, de briga, de chantagem que Luíra fazia comigo, porque ela já tinha tanta certeza do meu amor por ela, que sempre foi muito grande mesmo, que ela usava até desse amor, meu jeito, para fazer as chantagens e tudo mais, mas diante dos percalços, das dificuldades que nós passamos na nossa infância, na nossa adolescência, com a separação dos nossos pais, esse amor cada mais crescia em nós, essa amizade. Nosso ciclo de amizade, digamos assim, externa, sempre foram bastante diferentes, por conta das nossas personalidades, dos nossos temperamentos, né? Sempre foram diferentes, mas nada que pudesse vir de fora atingia a nossa relação interior, né? Algumas coisas eu fazia, Luíra não concordava, algumas coisas Luíra fazia, eu não concordava, mas uma coisa que eu acho que sempre foi muito forte e essencial para que essa amizade fosse cada vez mais crescente foi a verdade. Na nossa relação, né, base, né, e manhã nos deu essa base, a verdade. Então, em nossa relação, quer seja na infância, na adolescência, sempre foi mais forte, né, sobressaiu a verdade. Então, não existia isso, eu falar uma coisa de Luíra para a maninha ou para painho. Não, eu chegava a Luíra e colocava para a Luíra, Luíra, isso não está certo. Luíra chegava para mim, isso não está certo. Até hoje, é assim. Até hoje. Quando ninguém tem coragem de falar alguma coisa pra mim, Luíra fala. Ela disse, você sabe que eu vou lhe falar mesmo, não adianta. Você pode ficar com raiva, mas eu vou falar. Lais é mais explosiva nesse sentido, né? Ela vem na cabeça dela, ela já rasga o viver. Eu não, eu fico na minha, mas quando eu vou falar... Às vezes, né? Às vezes. E quando eu vou falar, só Jesus na causa. É verdade. E eu falo como quem observa de fora, né? Quem observa de fora a irmandade de vocês, é algo perceptível desde o início, que não demora muito, para você perceber o carinho, a união de vocês duas. Eu até, depois que a gente se casou, conheceu e tudo, na minha relação com minha irmã, Milena, eu até acho que melhoramos muito, porque em virtude disso, de ver também muito essa irmandade de vocês, esse respeito, essa verdade também, né? Porque
A gente observa muito hoje essas discussões entre os irmãos, né, às vezes uma pitadazinha ali de inveja, né, muito presente, que gera um mal muito grande. E é interessante, né, que essa questão assim da inveja, como ela já vem enraizada desde o nascimento. A pergunta que mais fizeram pra gente quando eu engravidei do nosso segundo filho foi: Rita, e Bento, tá com ciúmes? Verdade. Né? Foi unânime essa pergunta. Que as pessoas fazem de uma forma natural. Né? Não é por maldade, mas de uma forma natural, porque é o que se depara hoje em dia. Sim. Mas a gente sempre conversou muito lá em casa. Os nossos filhos são reflexo da gente, da criação que nós damos a eles. E lógico, o ciúmes é uma coisa também natural. Sim. Mas tudo depende da forma como a gente conduzia tudo, como nós estamos conduzindo. Você observa que hoje em dia, acho que até nós já falamos aqui em algum podcast, eu não lembro, os dois, quando acordavam juntos, sempre querem ficar comigo. E de início o Bento chorava porque não queria que eu pegasse o José Maria. Hoje em dia ele diz: traz, papai, neném. Nenê peito. Nenê peito, traz. Ou seja, já tem aquela preocupação. Às vezes a gente está num ambiente, ele não consegue ver José Maria, né? Porque Bento é quem já fala. Cadê? Cadê, neném? Cadê? Já tem aquela preocupação. Ou seja, a gente já tenta conduzir para isso, porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas, né, em relação ao que dar aos filhos no sentido financeiro. Eu tenho que dar o melhor colégio. Não estou dizendo que você está isento de querer dar o melhor aos seus filhos no sentido material. Lógico, nós temos que dar. Mas acaba se perdendo o essencial e o principal. Porque a melhor escola, né, que eu posso dar a eles são os irmãos. Porque eles é quem tem o primeiro contato. Às vezes a gente se preocupa tanto, vai colocar quando as crianças no colégio? Tem que aprender, tem que ter contato com outras pessoas, tem que ter contato com outras crianças. Não estou dizendo que não precisem. Mas o principal contato, agora que eles precisam ter, além de nós dois, são com os irmãos. A primeira escola deles são com os irmãos. É com eles que ele vai aprender a dividir, é com ele que ele vai aprender a brigar, a se defender. Milhões de coisas, né? Como nós aprendemos uma com a outra. Isso. E com certeza Hugo aprendeu. Quando eu engravidei de José Maria, que foi tão próximo assim, eu me alegrei muito nesse sentido, que eu sempre falava. Eu quero que eles sejam amigos, tanto quanto eu sou de Laísa, ou mais. E quando você falava, Loira, o que eu pensava que Deus colocava em meu coração, o que cresce em nós? Aquilo que nós alimentamos, né? Porque existem crianças que têm ciúme dos irmãos, porque existem crianças que, infelizmente, brota, até biblicamente, brota a inveja do irmão, porque é alimentado aquilo, né? Mas quando você alimenta o amor é o quê? É o transbordo, né? Quanto mais a criança se sente amada, mais ela vai transbordar na vida daquele irmão. Ela não vai pensar que é uma divisão, mas uma multiplicação. Isso que você observa muito, você fala, Gleica, eu vejo muito também de Dona Ivete, né? Ela, hoje em dia, não sei como era antes, né? Que com certeza é reflexo do que foi no início ali. Mas eu vejo a preocupação dela, eu dei isso aqui a Luíra, eu tenho que dar a Laísa. E vocês nem tanto, mas parte muito dela. Não, eu tenho que dar também. E eu acho que isso também já influenciou para esse amor também, né? Para esse amor de irmão, para essa preocupação com a outra. Uma não ficar preocupada, né? Porque hoje também, às vezes, as pessoas são preocupadas. O que o irmão tem, o que o outro não tem. Não. Essa sabedoria dos pais de entender a necessidade de cada um. De darem conforme a necessidade. Conforme a necessidade, eu acho que também faz diferença. E lá em casa, você bem colocou com relação à manhã, ela sempre teve esse cuidado. E a forma como ela nos educou, eu falo ela, talvez vocês pensem, né, porque sempre colocando manhã. Nossos pais são separados, nós tínhamos 12 e 11 anos. Quando eles se separaram, então, meu pai também, nosso pai, sempre nos formou bem com relação a isso, ele de princípios, mas chegaram a se separar e manhã deu continuidade à nossa educação quando nós estávamos, entre aspas, passando pela pior fase, que era ali a adolescência. Então, por que nós focamos tanto nela? Porque, de fato, ela foi quem foi instrumento de Deus para lapidar-nos, né, nesse período. E voltando assim para essa questão
do preocupar-se, essa presença dela, esse cuidado dela, né, que aí nós colocamos para que os pais também tenham essa atenção, surgir em nós não essa visão como muitos têm. Ah, tá dando a ela e não tá dando a mim. Sim. Pelo contrário, você sabe pela experiência. Não dê para mim, dê para ela. Muitas vezes aqui acontece. Mulher disse, eu não sei o que eu faço. Eu disse que... Eu vejo muito isso. A Muito gente- de Luíra, muito seu também. Exatamente, Ah, não, Luíra tá exatamente. precisando. Não, Laísa tá precisando. Deixa pra lá, Nós andamos meio que na contramão. Enquanto muitos irmãos De fato. brigam, olha, eu tenho mais, ou tá dando mais para a Luíra, Por que tá tá dando dando, para... né? Porque tá dando. Muitas vezes chega, Luíra chega para a mãe, às vezes eu nem falo e Luíra chega, ó, mãe, eu sei que Laísa tá precisando disso. Elas vão realizar uma compra, porque minha realidade de vida é diferente, né? Só explicando um pouquinho para vocês. Eu sou membro de comunidade de vida, da comunidade, e eles são comunidade de aliança. Então, todo o meu serviço, toda a minha doação é dentro da comunidade. Eles já têm a vida deles de forma externa. Tem os serviços também, mas também tem os seus trabalhos. Né? Tem uma vida, exatamente, tem sua casa, tem sua família, que, de certa forma, é um pouco independente aqui da realidade da comunidade. No meu caso, a minha forma de pertença é uma doação integral, né? Então, muitas vezes, Luíra chega para comprar alguma coisa com manhinha e já coloca lá, ó, mãe, esse é o seu, esse é o meu e esse é o de Laísa. Muitas vezes eu nem falo que estou precisando, mas ela já lembra de mim. Muitas vezes, não, mãe, não dê para mim, dê para ela. Isso se estende também. Agora a felicidade dela são esses 2 netos, né? São esses 2 netos. Então, muito da doação dela, tanto de vida, né, quanto alguma coisa, quando ela vê, ela até me chama, ó, vamos ali comprar as coisas para os meninos e etc. E minha alegria é ver isso. Então, através da educação dela, dos princípios aos quais ela nos formou, nós vivemos esse transbordar. Que o amor não se divide, muito pelo contrário, se multiplica. E muito do que nós somos e da relação que nós temos é fruto dos princípios aos quais nós fomos formadas, né? Fomos criadas. Sempre essa preocupação com a outra, sempre essa doação à outra, adiantar-se no servir. Às vezes Luíra manda uma mensagem, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, pode vir. Pela minha realidade de trabalho, algumas vezes eu não consigo estar presente, mas não penso 2 vezes quando posso. Existe muito isso. Da mesma forma, eu estou precisando disso. Muitas vezes, pela rotina dela, é difícil. Eu falo aqui não no material, eu falo sim na presença, na atenção. Pela rotina, só vocês sabem como é, mas se coloca sempre a serviço, que também foi uma das coisas que nós aprendemos com manhã, o servir. Que é uma das maiores manifestações de amor que nós temos, né? E uma das coisas que mais fortalece a nossa amizade é o servir. Não precisa perguntar, nós sabemos sempre que podemos contar uma com a outra. Justamente porque parte também dos pais o quê? Conhecer seus filhos. Isso. Porque né, depois que a gente estuda, conhece, a gente sabe que cada um tem seu temperamento, cada um tem suas linguagens de amor, cada um tem suas necessidades. Lá em casa os meninos ainda são muito novos, mas a gente já percebe que um gosta mais de beijo, de abraço, ou seja, aquilo é uma forma dele dizer que ama, aquilo é uma forma dele de sentir-se amado. Aí às vezes você quer dar na mesma proporção ao outro, sendo que cada um, né? Isso. Cada um se sente amado De uma forma diferente. E é bíblico, né? Cada um tem seus dons, cada um tem suas necessidades. E trazendo para a nossa realidade, enquanto pais, eu vejo muito, o quanto isso influenciou no cuidado do Luíra, na preocupação do Luíra, até nessa proximidade de nós termos, né, os 2 filhos. Luíra sempre disse, não, olha, a gente falar como ela falava no início, o maior presente que os pais podem dar para um filho é um irmão. E até a proximidade ali dos meninos, eu acho que é reflexo também dessa amizade de vocês, desse cuidado um com o outro, né? E essa mãe preocupada que Luíra né? Ali com os meninos é também influência dessa irmandade, né? E é interessante que mais próximo. É tão embutido assim na cabeça da gente que antes de termos outros filhos, a gente tem medo de não amar igual.
Eu faço essa pergunta direta. Ama igual você ama não, ela ama sim. Porque eu sempre fazia essa pergunta à mãe, mas não tem diferença de amor. E pelo fato de eu ainda não ter passado por essa experiência, eu fico questionando, brincando com elas, Marlúria. É igual. É igual, é porque como nós falamos, né? Cada um tem sua necessidade do tempo presente. Às vezes, um está precisando de minha presença física maior naquele momento, e o outro, eu falo mais dele. Sim. Porque ele apresenta as características que eu fale mais dele. Mas amor não se divide, amor se multiplica. Exatamente. Por isso que a gente não deve ter medo de ter filhos, de dar irmãos. Né? Como falamos no início, a melhor escola dos seus filhos, José Maria é 1000 vezes mais danado que Bento, porque Bento não teve professor, José Maria tem. Tá lá. Bento escalando a casa e José Maria com 10... Que nem caminha 8 ainda, meses, né? Dizendo 10. José Maria com 8 meses subindo a perna, querendo subir também, porque tem professor. E interessante, Luíra, enquanto você falava, eu me fazia recordar de tantas mulheres que têm medo da maternidade, né? Tem um filho, mas aí se bloqueiam a graça de presentear o seu filho com o irmão, justamente por não saber administrar as suas emoções, os seus sentimentos. Então, com esse receio de não amar o outro ou de não conseguir corresponder, né, ao amor àquele primeiro filho, bloqueiam a graça de ter outros filhos, bloqueiam a graça de presentear os seus filhos com outros irmãos. Né? Nós vemos muito isso. Então, como nós vivemos hoje em dia, infelizmente, em um certame de amores egoístas, digamos assim, então, muitas vezes, as mães se bloqueiam a essa graça de ter vários filhos, justamente por não saber administrar e limitar esse amor. Não conseguem entender ainda essa dinâmica do amor, que, de fato, não se divide, mas se multiplica. Eu vi uma vez, perguntaram a uma mulher que tinha, né, muitos filhos, perguntaram, e o mais novo sofre não, porque você já tem que dar atenção a todos os outros mais velhos. Ela, não, ele é o mais amado. Porque ele tem todos os irmãos que o amam também. O mais velho, quando ele nasceu, só tinha eu e meu esposo, eu e meu marido. Ele não, ele tem a mim, meu marido e todos os irmãos que o amam. É interessante, eu vi uma frase esses dias, e acho que numa pregação eu assistia, e dizia que às vezes a gente é econômico em tudo, né? Às vezes quer ser econômico em tudo, e no que verdadeiramente não é para ser econômico, nós somos. Nós não somos... Nós, às vezes, queremos ser econômicos no amor, no demonstrar o amor, no dar amor. Quando, não é para ser econômico nisso. Isso. Né? Porque se tem um, se tem dois, se tem três, nós não podemos ser econômicos no amor aos filhos. E, às vezes, essa igualdade que a gente fala tanto que existe, em dignidade nós somos todos iguais, mas nas necessidades nós somos diferentes. Nas necessidades de amor, e vai lá para os filhos. Cada um vai ter sua necessidade. E já aproveitando aqui esse ensejo, já passa aqui a bola para a Laísa. E como é a questão da comparação entre os irmãos? Nunca tivemos, não. Não existe, bota aí, né? André, fake news. Não existe comparação entre os irmãos, né? Não, e quando é só dois... Eu já ia falar isso. Né? Quando tem ali um intermediário, aquele lá do meio, ainda... Aqui, ali, vai meio que equilibrando um pouco. Mas quando é só dois, não... Por isso que a gente vai ter muitos. Mas veja, nós vamos fazer em duas partes. Eu falei dessa comparação e que eu sei que existe, né? Nós vamos falar também de como superar essas comparações, né? Sim. Que é um ponto interessante, né? Com certeza. Que às vezes a gente só foca, não é porque é essa comparação, porque... Mas e aí, como a gente supera? Essa comparação, né, traz benefícios, malefícios, o que essa comparação gera? Porque em algumas pessoas, tranquilo, mas em outras a gente vê que traz o reino de divisão para dentro de casa. Eu acho que está o ponto-chave, de fato, né, naquilo que vocês se propuseram a fazer, eu estar aqui nesse podcast. De onde vem? Da formação, da educação. Né, como nós colocávamos, brincando aqui, nós somos muito, muito comparadas. Né, pelos amigos, pela própria família, pelos pais. Né, lá em casa, em especial, mãe, pelo fato de ser professora,
né, sempre nos comparou muito com relação à dedicação, né, aos estudos. Luíra sempre foi muito inteligente, né, enchendo um pouquinho a bola da irmã, fazendo Não é bem assim, não. Não é bem assim. Sim, mas ela sempre foi muito inteligente, mas pouco estudiosa. Nunca. Meus filhos não assistam quando crescer isso, por favor. Mas é Ainda bem que tem verdade. um pai. Mas pouco estudiosa. Porque era uma característica dela, ela nunca foi uma coisa que... Sanguínea, né? Se não tiver uma motivação maior. Nunca foi uma coisa que ela gostou de dedicar o tempo dela. Sim. Mas que sempre teve bons resultados. Por outro lado, eu sempre gostei muito, eu até partilhava com Debinha hoje, nós tivemos um momento resolvendo umas coisas no centro, e eu partilhava com ela que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei bastante de estudar, então era uma coisa que sempre me deu prazer. E minhas notas, em consequência, né, sempre foram boas, por conta da minha dedicação. Então, Vale ressaltar que ela, quando entrou na comunidade de vida, ela disse, se tem uma coisa que eu sinto falta, era de estudar, porque ela é formada em Direito e estudava para concurso, essas coisas, né? Aí ela sempre falava. Se fosse eu, dizia, graças a Deus, isso foi uma parte que Não vou mais. Não vou mais estudar. uma das coisas que foi assim, pra mim, aquela quebra foi quando eu saí do meu quarto, que meu quarto tinha várias coisas assim na parede, pregado dos estudos, e eu comecei a arrancar, a guardar, então pra mim foi uma das renúncias que eu fiz, que foi bem forte pra mim. Então foi uma coisa que eu sempre senti prazer. Então, nesse campo aí existiu, mas não somente ele, na questão da aparência física, da dedicação, quando nós praticávamos esporte, quem era melhor, quem jogava menos, e etc., quem era mais forte, em todas as áreas, em todos os campos. Sempre houve comparação. Sim. Aí porque um é mais simpático, outro é mais fechado, um é mais não sei o quê. Sempre houve essa comparação, né? É inevitável. Eu sou mais simpática. Mais ou menos. Ela engana bem porque ela é um pouco mais controlada, né, na fala, então as pessoas pensam que ela é mais simpática, mas quem conviver assim, quem sabe... Se bem que o sorriso dela é mais espontâneo, né, isso eu tenho certeza. Mas tem coisas que ficam off, né, Glira? Mas, enfim, sempre houve comparações nas diversas áreas, né, e o Hugo colocava como superar. Externamente existia a comparação, mas internamente sempre existiu o complemento. Justamente. Eu e Luíra sempre vivemos o complemento. Aquilo que era falta em mim, que, entre aspas, transbordava em Luíra, ela transbordava em mim, né? Vinha a mim. Aquilo que era falta em mim, né? Em Luíra, né? Eu buscava transbordar em Luíra. Nós sempre buscamos esse equilíbrio. Podia vir externamente, mas internamente, aquilo que era comparação, nós transformávamos em complemento. Não é isso, Luíra? Justamente. E nós não aceitávamos, na verdade. eu ficava logo chateada. Nós não aceitávamos isso, nós não alimentávamos isso em nós. O que volta para a dinâmica da multiplicação e não na divisão. Quando chegavam para fazer algum tipo de comparação, nós sempre barrávamos. Por quê? Porque o nosso amor entre irmãs, o cuidado, o zelo sempre foi tão grande uma com a outra que nós não permitíamos que aquelas comparações viessem a afetar a nossa relação. Eu e Laís, nós somos, né, ainda tão assim que se Laís chegasse num lugar só de olhar para ela, eu já sabia tudo que tinha acontecido. É verdade. Até hoje ela já sabe no olhar quando eu estou bem, quando eu não estou bem, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. Aconteceu sim, foi isso, foi, tudo bem, tá bom, não vamos tocar nesse assunto. Então vamos conversar sobre isso. Até as roupas de Laís eu sabia comprar. Não, ela sabia não, ela sabe. Ela sabe. E mãe até brinca às vezes. Escolhe aqui, porque tu conhece o gosto dela mais do que eu. Verdade. Tu sabe. A gente fala muito lá em casa, né, Luíra? A gente ouviu essa frase e sempre gravou ela. Que a comparação gera insatisfação. Exatamente. Porque quando você começa a se comparar com outra pessoa, né, porque fulano tem um carro melhor, porque a família de fulano é assim, porque a comparação gera insatisfação. Você começa a ficar insatisfeito com o que você tem. Exatamente. Né? Você começa a ficar insatisfeito. Comparar-se com o Justamente, irmão. comparar. Isso. Aí é onde gera o quê? Minha mãe ama mais meu irmão. Meu pai ama mais meu irmão. Não sei quem gosta mais, não sei quem. Aí
traz para dentro de casa esse reino de divisão, O reino de divisão. literalmente. E o reino dividido, né? E que as entra todo tipo de pessoas, desordem. os pais, eles precisam o quê? O que é mais forte naquele irmão, o que ele precisa? Motivar o outro irmão a inspirar-se naquele irmão. Sem dúvida. E não usar a comparação. Muitas vezes, você é assim, mas seu irmão é assim. Não, e Tem você tantas não pessoas precisa. que usam... É, Aqui é briga, viu, minha gente? Um parênteses, na nossa família ninguém gosta de falar. De jeito nenhum. Como é a senha loira que nós falamos, tem que distribuir sempre para quem fala tem que primeiro. distribuir senha. Quem vai falar? Ainda bem que eu tô aqui para intermediar, né? Mais ou menos, porque pense no casal que deu certo. Porque assim, quando você... Eu observo muito, né? Os pais cada um tem suas qualidades. Aí, quando vai, né, falar da qualidade do outro, porque... Vou dar um exemplo nós duas, né? Porque Laís é assim, por que você não é? Exatamente. Porque Luíra é assim, porque somos De fato. diferentes. Somos diferentes. Entendeu? O seu irmão fez isso, por que você não faz assim? Porque nós somos diferentes. Né? Nós Sim. somos... E a gente aprende muito isso agora, com os meninos também, né? Porque às vezes as pessoas, não, você comprou isso para fulano, você tem que dar isso. Não, não necessariamente. Não porque você deu isso a Bento, não quer dizer que tem que dar a mesma coisa para José Maria. Aí ele vai crescer sabendo o quê? Comprou para Entendeu? Bento e não comprou para mim agora porque eu não estou precisando, mas Justo. aquilo que eu estou precisando E eu vai assisti. ser providenciado. Vai ser providenciado. E eu assisti uma aula justamente falando sobre isso. O que acontece? Você ensina a seu filho que tudo que qualquer outra pessoa tem, ele tem que ter. E não é assim. Não é. A vida não é Porque assim, se Laísa tem isso, Luíra tem que ter. Então, quando eu crescer, se Andréia tem isso, eu tenho que ter. Não, não tem. Porque uma pessoa tem uma necessidades doença diferentes. e eu não tenho. E aí, eu quero a doença que ela tem? Exatamente. Entendeu? Quando nós estamos educando e formando os nossos filhos, tudo é formação. A forma como eu me comporto no meu dia a dia lá em casa é formação para os meninos. Exatamente. Entendeu? Então, não, isso é uma besteira. Não é. Não é. Eles têm que aprender que cada um tem suas necessidades e dentro das suas necessidades Serão atendidos, né? ou não. Ou não, e de maneiras diferentes. Justamente. Essa igualdade que às vezes a gente diz, não é bem assim essa igualdade. Não é de que o que dá um tem que dar ao outro, não. Eu via também um relato de um pai, de uns pais que tinham muitos filhos, e dizia o seguinte, a filha mais nova sempre dizia, eita, o vestidinho da minha irmã, que ela vai deixar de usar, vai ser meu agora, eu vou usar. Entendeu? Não é porque fulano recebeu novo, eu tenho que dar... Não, depende, calma. Né? A gente se apega a muita besteira. Que não contribuem, que geram divisão. Exatamente. Às vezes. E eu me recordava justamente da nossa adolescência, e até hoje, né? Mas na adolescência, muitas vezes, se repetia aquilo que eu falava para vocês já. Não, dê a Luíra, não, faça por Luíra. Sim. Manhã, dê a Luíra gosta mais disso. Nunca teve, porque o meu foi mais caro, o meu foi mais barato, é porque isso, sei o quê. Não, isso parece com Luíra. Isso, quando nós viemos estudar, né, fizemos faculdade aqui na região do Cariri, eu em Juazeiro, Luíra em Crato. Luíra veio residir aqui em Crato. Morava em apartamento, com amigas, etc. Eu vim e voltava todos os dias. Cada um de acordo com a sua necessidade. Então, nós também sabíamos que manhã não teria como manter as duas. Mas, diante da realidade de Luíra, diante do meu curso, diante do curso de Luíra, vamos pesar o que é necessário para cada um. Não, é mais digamos assim, propício que Luíra vá morar lá. É mais propício que eu fique aqui. Então, eu acho que a palavra-chave mesmo é amor. O amor requer sacrifícios. E nós nunca... Por quê? Qual o segredo da amizade de vocês? É justamente isso. Nós nunca poupamos o amor. Muito pelo contrário. Quantas vezes fosse necessário, da minha parte e da parte de Luíra, se sacrificar pela outra, porque nós fomos educados assim, porque nós também vimos todo o sacrifício que Manhã fez e faz por nós até hoje, né? Diga-se de passagem aí o quanto ela dedica o tempo aos meninos. Então, nós aprendemos muito isso em casa. O amor é sacrifício. Sacrifício, doação. Doação, serviço, né? serviço. Então, E graças a Deus que a Mas gente foi aí- educada assim. exatamente. Eu achei interessante porque, a realidade de vocês
isso também pode mostrar para quem nos assiste que esse amor entre os irmãos existe, né? Pode existir, pode ser fortalecido. Sim. E eu achava interessante, Cleica, se assim, depois desse contato com o contato assim, dessa experiência pessoal com Cristo, com Jesus, porque às vezes, não sei se foi o caso de vocês, porque pela unidade, pela sintonia que vocês existem, mas se depois que vocês, né, até mais na frente a gente vai falar, mas depois desse contato com Jesus, vocês tiveram essa experiência mais forte, pessoal, aqui, né, com a comunidade, melhorou ainda mais, que eu acho que fortalece mais em outras realidades, mas aí nada de vocês. É só uma observação, né? Como a gente falou, desde o início a gente sempre foi muito unida. Sim. Lógico que pós tudo isso, fortalece demais. Mas como a Laísa falou no início, nós éramos muito diferentes no sentido de visão de mundo e do mundo. Né? Laísa nunca gostou de festa, de beber, já Luíra. É verdade. Né? Eu era daquelas que ia, que bebia, que enfim. Aí, a primeira pessoa que fez o retiro para entrar na comunidade foi Laísa. Embora eu tenha conhecido a comunidade antes, mas quem fez na nossa família o primeiro retiro foi Laísa. E eu costumo dizer que a oração dela foi tão forte naquele dia que a última vez que eu fui festa, me embriaguei, voltei para casa bêbada, foi no final de semana que Laísa foi para o retiro. Aí vocês não vão dizer que isso é coincidência, né? Tudo providência. Nada é coincidência, né? Tudo é providência. Eu sempre brinco dizendo que a oração foi tão forte que foi a última vez. Não foi isso? Foi antes mesmo de eu fazer retiro. Eu conheci a comunidade, né? Cenas para os próximos capítulos. Um Deus chegar aqui e contar toda a minha história de forte, vida. Né, gente? Só sabe quem é a Luíra antes e depois quem conheceu a Luíra antes e conhece agora depois. Tem participação especial de Andréia. Vocês não sabem, um dos motivos para a Luíra estar aqui hoje, né? Andréia foi um grande instrumento de Deus. A Luíra sempre me falou. Né? Ela está já chorando, porque ela tem o coração meio assim, mas ela está emocionada. Mas para você ver como a gente sempre foi, de fato, né, essa união muito forte, porque foi a última vez. Fui outras festas, mas não mais com aquela. Eu lembro dessa história. E eu me emocionava, assim, porque ela consegue, né? Com essa partilha de Luíra, porque nós tivemos, nesse último final de semana, o retiro da Assembleia Geral. E nós iniciamos o domingo em adoração. E uma adoração muito forte. E eu pensava justamente nas minhas decisões, aquilo que eu decidia, né, que eu decidi viver dentro da comunidade. E olhava Bento passando. Né, Bento, José Maria. E eu dizia, né, Deus não me pediu nada, mas me deu tudo. É uma das maiores graças e que eu sou muito grata a Deus pelo meu sim, por hoje estar aqui. É toda a transformação que Deus fez na minha família, e em especial na vida de Luíra, né? Como ela falou, a oração, e bem resistente, porque ela conheceu antes, mas isso aí dava trabalho. Por orgulho, ela não queria... Eu tinha ódio, minha gente, quando a mãe dizia, vamos para a missa, vamos para a igreja. Eu vou grupo de oração que eu quiser. Por isso que eu sou a verdadeira espírita, né? Transborde para poder tocar a outra pessoa. Reze para tocar. Palavras não me comoviam. Exatamente. Né? E foi justamente, né, um dos passos que eu decidi dar na minha espiritualidade, na minha vida, na caminhada, que foi também, né, motivando Luíra, inspirando Luíra para que ela pudesse estar. E aqui, hoje, né, família, e uma das coisas que eu sou mais grata a Deus é justamente isso, né? Toda a transformação que Deus fez na vida de Luíra. Quando você falava, essa experiência com Deus fortaleceu? Com certeza, né? Com certeza. E cada vez que eu olho para vocês, né, que eu olho para a família, que eu olho tudo que Deus fez, eu sei o que Deus ainda tem para fazer, meu coração transborda assim, de gratidão e de alegria mesmo, porque não há presente melhor, não há, digamos assim, graça maior do que ver uma pessoa sua, que você tanto ama, ter o desejo ardente pelo céu,
como eu vejo em Luíra, como eu vejo em vocês, né? Através da comunidade, desse carisma. Eu até disse uma certa vez no aniversário de Gleica, né? Eu disse, nossa família está aqui hoje também graças a seu sim. Né? Também Eu vou já chorar. Tá, esse momento Ela é bem, mais bem chorona que emotivo eu, agora. ela é mais chorona que eu. Mas, Ela consegue. de fato, foi preciso uma decisão anterior para que, né, várias coisas. E oração, né? Eu dizia para a Luíra esses dias, a gente conversava sobre uma situação, eu dizia, tem coisa que a gente só resolve com oração. É verdade. Aquilo A que eu não gente posso, Deus pode. Deus pode. A gente, às vezes, menospreza a oração. Esquece daquele meio que está ali que eu não posso fazer. Você pode conversar, você pode dar uma orientação. E o resto é rezar. E às vezes a Rezar. gente foca na oração só nas coisas, nos milagres grandiosos, né? E esquece daqueles diários que dá um resultado extraordinário, né? Como a gente sempre fala aqui. E é justamente isso, com certeza. A gente sempre fala lá em casa, né, Elaine? Que é uma graça muito grande, porque toda a nossa família está aqui. Sim. Verdade. A Caminha gente junto, caminha né? Tá na junto. mesma comunidade. As crianças estão crescendo aqui. Os meninos estão crescendo aqui, né? Eu Serão falava- melhores que nós. Certeza. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu falava, né, até num grupo de oração, dizia, eu quero que meus filhos cresçam aqui. Se for vontade de Deus, e tomara que seja, mas foi aqui que nós nos conhecemos, foi aqui na comunidade que nós tivemos nossa experiência com o amor de Deus. E se foi tão boa para nós, que seja tão boa para eles, né? Que seja, na verdade, como o fundador dizia na Assembleia, que seja melhor ainda para eles, que eles ainda sejam, a gente forma e trabalha e conta com a graça para que eles sejam ainda melhores. Tenham esse contato cada vez mais cedo com o amor de Deus, né? É assim. E você colocando aí, né, a questão da irmandade na comunidade, só fortaleceu o nosso laço, que já era forte. Né? De fato, por sinal, hoje por providência eu conversava muito com a mãe a respeito disso. Né? Nós fomos formados por ela, em especial por ela. Nós chegamos aqui, tivemos uma experiência em Deus também, graças aos princípios aos quais ela nos formou. A mãe sempre nos criou, nos formou, sempre vivendo uma espiritualidade. Até brincava com Debinha hoje, quando eu titubeei aí para mudar de religião, mas se você mudar de religião, você vai sair de casa. Aí Luíra chegou logo, tu não vai inventar de fazer isso. Isso. Tu não vai inventar de fazer isso. Pouca coisa mãe é assim. Mas ela sempre nos criou, né, Mesmo na dificuldade de sentido de igreja, porque nós morávamos no interior. Sim. Do interior, que tem no interior. Lá, para vocês terem noção, a gente tinha uma missa por mês. Sim. Né? E mãe sempre Firme. E ela nos criou e a comunidade veio o quê? Veio nos lapidar. Né? Nossa relação familiar, nossa relação de irmãs, a comunidade vem nos lapidar. Ela falava, uma é mais contida, outra é mais explosiva, mas a nossa relação melhorou. Depois nós tivemos essa experiência com Deus, que já era muito boa, mas a forma como as coisas se desenrolam, existe mais o diálogo, com certeza essa experiência com Deus e em Deus fortaleceu. Eu acho, e eu pergunto, eu acho e faço a pergunta, até para superar, né, os momentos de crise Sim. mais intensas, Sim. mais difíceis que todos nós passamos, em família, né, na relação entre irmãos, na relação entre pais, com Cristo, né, com a realidade que nós vivemos hoje, se torna até mais fácil, né? Se torna até mais... A gente encontra mais soluções no meio do caminho, né? Isso mesmo. E nós temos uma graça, né, aqui na comunidade que muitos irmãos não têm, digamos assim, de ter a família junto. Então, nós somos agraciados em podermos caminhar enquanto família de sangue e família espiritual. Trilhar quantos desejam, né, e até os combatentes aqui, tenho certeza, quantos desejam que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho também seja combatente e, infelizmente, ainda não são. E nós temos essa graça,
né, de E o sermos... testemunho, né? Porque Exatamente. é interessante, o testemunho de Laísa trouxe todos nós, podemos dizer assim, porque veio Luíra, e aí conhecemos Luíra, veio Luíra, veio Dona Ivete, Sim. né? E eu tenho certeza que nesse dia, no dia da festa mesmo, Laísa estava no retiro, né? Laísa estava rezando e eu tenho certeza que ela rezava também. Sim. Pela conversão dos seus, né, Laísa? Sim. E essa perseverança sua gerou esses frutos, que você nem sabia, não é? E esse transbordar, né? Como o fundador sempre diz, nada exigido, nada cobrado. Sim. E só uma ressalva que eu me recordava aqui, que muito embora a Luíra vivesse essa vida bem diferente da minha, Luíra foi uma das primeiras pessoas, se não a que mais me apoiou a trilhar esse caminho na comunidade, né? Deixar tudo, deixar a profissão, deixar a manhã, que foi muito difícil. Sem dúvida. Porque éramos só nós três, Luíra já residia aqui no Crato como estudante, e eu morava com a manhã, passar a faculdade inteira, indo e voltando, para não deixar a manhã só, que era a nossa realidade, é onde eu volto a questão do sacrifício. Alguma das duas tinha que ficar lá para poder dar essa assistência a ela, já que éramos somente as três. Eu fiquei, Luíra veio porque era mais coerente por conta do curso dela. E Luíra, quando eu tive essa experiência profunda com o amor de Deus, que eu me decidi a trilhar esse caminho dentro da comunidade de vida, eu me recordo que Luíra olhou para mim e disse assim: você vai ser feliz? Esse que vai lhe deixar feliz? Muito embora sabendo que ia ser muito difícil, né? E até hoje eu não tive coragem de responder uma postagem que ela fez no Instagram, né? Com foto nossa quando era criança, e ela colocava justamente isso, né? Que ia sentir minha falta, mas que sabia que se eu estava fazendo a vontade de Deus, eu estava trilhando um caminho de felicidade. Ela olhou para mim e disse: isso vai te fazer feliz? Eu, sim, isso vai me fazer feliz. Ela, então vai. Forte. Mesmo sabendo que ia ser muito difícil, mesmo porque ela poderia ter me influenciado, não vai, porque aí onde está. Se ela tivesse um amor egoísta, ela teria dito: eu ia dizer fica. Isso. Eu ia dizer isso. Fica porque amanhã precisa, fica porque eu preciso, Isso. fica porque vai ser difícil. E interessante, veio... Essa atitude veio da pessoa que não tinha uma experiência profunda com Deus. Né? Mas o amor ao qual nós era nutrido. E Deus já sabia do que tinha lá na frente. Exatamente. Também, né? Porque ele sempre vê o final. Né? Porque Deus conhece nosso futuro. Né? Esse amor que era nutrido entre nós, que sempre transbordou, que se manifestou naquela roupa que Luíra estava precisando mais do que eu, e que eu lembrei dela, ou então que eu precisava, e que ela lembrou de mim, que de certa forma ela se sacrificou por mim naquele simples ato lá na infância, lá na adolescência, abriu mão para que eu tivesse, eu abri mão para que ela tivesse, se manifestou também nas coisas grandes. Verdade. Porque quando eu disse assim: eu estou indo, não saí por conta do futuro profissional, não saí para viver uma vida desregrada, saí para fazer a vontade de Deus. E engraçado que muita gente criticou, óbvio. Sim. E principalmente principalmente porque ela terminou a faculdade, passou nesse tanto tempo gastando, porque volta, né? Aquilo, as pessoas se preocupam muito com o material. Isso, pessoas que nem tinham tanto nada a ver com a gente, mas todo mundo se mete. Que não sabiam quanto sacrifício nós tínhamos passado para que eu pudesse concluir aquele curso. Aí todo mundo... E ainda vai deixar a mãe dela? É muita irresponsabilidade. E eu sempre falava, né? Que interessante. Se você tivesse passado, Laísa, num concurso lá do outro lado do Brasil... e você saísse de casa, fosse deixar amanhã, todo mundo iria achar normal. Mas para você sair para fazer a vontade de Deus, todo mundo critica. Acha loucura. Verdade. Sempre disse muito isso a ela. Eu li antes de vir para cá um livro que ele falava dos ensinamentos da Sagrada Família. E aí ele entra nos detalhes ali, né, dando... Eu acho que né, de como era a vida de Jesus ali, de Nossa Senhora, de São José... E falava dessas pequenas ações cotidianas, dia a dia, e ele dizia uma frase que é mais ou menos isso que Gleico falava. Falava o seguinte, que as grandes ações são fruto do que é vivido no cotidiano. Uhum. Então, só teve Luíra para apoiar a Laísa com uma decisão ali, que não você vai ser feliz, porque tinha uma vida de irmãs Exatamente. no cotidiano. Que se apoiavam, que se complementavam e que se sacrificavam, que se doavam, né? Como eu colocava,
para ela ia ser muito difícil. Primeiro, a questão que nós sempre fomos muito próximas, né? Muito próximas mesmo, ao ponto de uma saber o que a outra, como a outra estava, só no olhar. Eu e Luíra sempre fomos muito disso. Olhou para a outra já sabe, não precisa falar para que uma entenda o que a outra está querendo dizer, né? E para ela, para a manhinha, para todo mundo seria muito difícil, né? Essa minha saída de casa. E ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou com o quê? Com minha felicidade. É um amor que transborda, não um amor que retém. Verdade, um amor que não é egoísta, né? Exatamente. Porque o amor é isso. O amor é isso. Né? E quantos frutos, né? O Justamente. interessante que eu vejo nisso é esses frutos que geraram. E ela nem Não só- sabia, ela nem não sabia. Ela me apoiou justamente. quando eu precisei, quando muitos criticavam, achavam loucura, achavam que era egoísmo meu, né? Que na verdade foi isso. Muitas pessoas achavam que era egoísmo meu, né? E ela não enxergou isso. Mas ela nem sabia que que nós hoje estaremos aqui. Falando disso, hein? Já pensou? Exatamente. Né? Os planos de Deus sempre são infinitamente maiores do que os E quantas nossos. pessoas já foram Melhores. alcançadas, né? Porque nós estamos falando aqui de nós, mas quantas pessoas do seu sim, do sim de todos os membros da comunidade, né, são frutos gerados. Exatamente. Sem dúvida. E como o amor, ele transborda, como vocês falaram, né? Eu dei o sim naquela hora, naquele momento, e eu colhi. Exatamente. Justamente. Eu estou Multiplicou. colhendo. Você está Multiplicou. colhendo. E justamente, você deu esse sim para ela e veio muito para você, né? Esse... Veio toda Quando a minha não há vida. esse egoísmo, né? E veio toda a minha vida que vivo hoje, né? Tudo que eu tenho hoje foi de um primeiro sim, né? Estamos aqui hoje. E nós falávamos um tempo desse, né? Nem imaginávamos, de fato, onde Deus nos traria que hoje nós estivéssemos aqui. E eu acho que, de tudo isso que foi falado hoje, eu acho que o que nós podemos tirar, né? O amor não se divide, o amor se multiplica. E falando Verdade. em especial, nesse sentido da irmandade, né? Tirando tudo que nós partilhamos aqui, tudo que nós colocamos da nossa experiência, é justamente isso. Quando se é formado no amor, aí vem o papel dos pais, no sentido de que vocês não são inimigos, porque muitas vezes se colocam isso, vocês não são inimigos, Justo. vocês são amigos, vocês são melhores amigos, onde um vai ajudar na escalada do outro. Sim. Quando aquele cair, você vai ajudar a levantar, você é o que está mais próximo. Porque acontece muitas vezes que irmãos não encontram amizade dentro de casa e vão buscar em outros lugares. Ah, tem amigos que são mais do que irmãos, não sei o que, sei o que, sei o que. Qual a raiz disso? Será que lá na infância houve tudo isso que nós colocamos? Faltou, né? Faltou, né? Foi criado um ambiente aí de ciúmes, um ambiente de comparação e resultou nisso? Não, é formar, como hoje eu vejo vocês formando os É meninos. interessante. Hoje O mesmo... maior fã de José Maria, ou de Bento de José, é José Maria. É porque o mais novo, filho, olha, o caçula é gente besta. Sempre quer imitar o irmão mais velho. A médica, né? A pediatra que deles. acompanha eles sempre diz, né? Olha, o herói de José Maria vai ser Bento José. Eu guio, não, mas é Bento. Doutora, e o pai? Não, vai ser Bento. Ah, então tá. Vamos É formar os dois. interessante que, igual a gente fala, né? A formação é diária, contínua e nos detalhes. Bento, quando vai bater em José Maria, eu disse, Bento, você não pode bater nele. Por quê? Porque ele é o quê? Irmão. Pois é, ele é seu irmão. Você não pode bater nele. Embora ele ainda... proteger, né? Eu já bate nos outros, como Luíra fazia, né? Ela queria bater nos outros. Se alguém dissesse alguma coisa comigo, ela queria bater. Não queria nada, né? Ele é o quê? Irmão. Assim, então pronto. Mas já vai colocando aquela sementezinha. Meu irmão, eu não Exatamente. posso bater no meu irmão. Não só bater fisicamente, mas tem todo um contexto por trás. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem de hoje, do nosso podcast Conversando em Família, eu acho que ficou muito forte, né? Desse amor entre os irmãos, desse sacrifício, dessa doação. E já encerrando aí, Gleica, diga aí suas palavras para os nossos combatentes, para as pessoas que nos acompanham, para os irmãos que nos acompanham.
Ele Pros tá jogando pais pra Pros mim. pais que Ele nos tá acompanham. jogando pra vocês, estão percebendo? Vocês estão percebendo que 80%... Você é a nossa convidada. Vocês perceberam que 80% eu falei, né? Mas esse amor que multiplica... André, olha pra onde que eu tô perdida aqui. Cadê o André? Aqui? Ah! Gente, é porque aqui tá um pouco diferente do texto da providência, viu? Então eu tô meio perdida. Mas esse amor de irmãos, esse amor que primeiro vem dos pais. Não dá para transbordar aquilo que não se tem. Primeiro, nós nos sentimos muito amadas pelos nossos pais, em especial pela nossa mãe, que ela sempre fala, uma das coisas mais que aquece meu coração, que eu sou mais grata a Deus, é ver a relação de vocês. Então, ela é muito feliz por esse amor mútuo que existe entre eu e Luíra. E é fruto desse amor dela. Se nós aprendemos uma a outra sacrificar, sacrificar-se uma pela outra, veio muito do sacrifício dela. Se nós aprendemos, se nós colocamos em prática que o amor não se divide, mas se multiplica, é fruto também desse amor dela. E com relação aí ao segundo ponto das comparações, existem, mas vocês pais que estão assistindo aqui, e vocês que são filhos aí, que são irmãos, que vivem até hoje, porque nós pensamos que muitas coisas ficam na nossa infância, mas não, né? Muitas coisas nos acompanham na adolescência, nos acompanham na vida adulta, e muitas pessoas se paralisam por conta dessas comparações, né? Não permita que isso adentre o seu coração. Muito pelo contrário, que você possa enxergar no seu irmão, na sua irmã, as qualidades que lhe motivam para que você possa ser uma pessoa melhor. É isso que eu vejo em Luíra. Hoje eu vejo, Luíra teve primeiro essa experiência de ser mãe, e como Luíra hoje me inspira. Eu até brinco com ela, assim, meu Deus do céu, Luíra, você é muito corajosa. Não sei não se eu tenho coragem, mas como ela me inspira, né, a quando eu construir a minha família, que eu possa, Luíra, ser um terço daquilo que você é para a sua família, que eu possa ser um terço daquilo que você é para seus filhos. Como eu vejo em você essa mulher forte e corajosa, que eu sinto um orgulho muito santo. Não pode faltar nas mensagens de aniversário, né? Eu sinto o orgulho santo da mulher, da mãe, da esposa, que Luíra se transformou. Então, que existem comparações. Que existem comparações, existem. Mas que nós não permitamos, vocês pais que nos assistem, não permitam que essas comparações sejam motivo de divisão. Muito pelo contrário, mas que vocês possam pontuar aquilo que é forte nos seus filhos, para que um possa motivar, modelar e incentivar o outro para ser cada vez melhor. E para concluir, eu quero manifestar a gratidão a Deus. A gratidão a Deus pela família que nós construímos, apesar de tanta dificuldade que nós passamos, que somente nós sabemos. Tem coisas que somente quem vive sabe. Nós sabemos quantas dificuldades nós tivemos que atravessar. Por mais dessas dificuldades, o amor sobressaiu e a graça de Deus superabundou. Porque, como nós falávamos agora há pouco, você me apoiou em um momento que muitos me chamavam de doida, de inconsequente, e aquela que era tida como inconsequente pelas atitudes aí da adolescência, foi a que teve a atitude que mais se aproximou do coração de Deus. Ela foi instrumento de Deus. Se Deus me usou como instrumento para que vocês pudessem construir a família de vocês através do meu sim, da experiência com Deus, Deus primeiro te usou como instrumento para que pudesse me apoiar, para que hoje eu estivesse aqui. Então, tudo que Deus faz é perfeito. E Ele faz infinitamente mais do que possamos imaginar, do que possamos sonhar. E Ele não construiu, mas Ele está construindo a nossa história. Já estou trocando as falas aqui. Construindo a nossa história através desse amor de irmãos, que não se divide, mas se multiplica. Tá contigo. André já está ali, ó, toda tremendo para poder encerrar, né, André? Ela saiu? Ela tá ali, ela tá assim hoje. Ela tá com saudade das irmãs. Vai ligar para elas. Eu abro aqui um parêntese,
E das relações aqui que eu tenho com as irmãs de comunidade, uma das pessoas que eu vejo assim que mais se assemelha à relação de irmãs, Andréia também só tem irmãs, não é, Andréia? Tem um irmão. E eu vejo muito a relação de Andréia com as irmãs, eu vejo muito semelhante com as nossas. Andréia é a psicopata do trabalho, viu, minha gente? Ela tem que trabalhar por nada. Mais. Hoje ela tá com tudo com a Andréia, viu? Não, mas ela sabe, ó. Mais que Laísa. Mas ela e a irmã dela passou por uma situação, né, pegou Covid e ela olhou para mim, ela não se isenta do trabalho, pelo contrário, ela arruma trabalho, quando a gente pesquisa, ela chega com mais trabalho. E ela olhou para mim e partilhou que a irmã dela estava com Covid e nem chegou a pedir, né? Assim, mas pela partilha dela eu já senti o desejo que ela estava no coração de poder estar perto, onde se encaixa aí o sacrifício. E ela já manifesta nessa preocupação. Então, eu vejo muito na relação dela com as irmãs, muito da nossa relação. Vejo muito o sacrifício, a doação, esse amor que realmente multiplica. Semelhante se atrai, né? Mais ou menos, né, Andréia? ela tem assim uns fights, mas tudo bem, duas colegas, né? Não precisa dizer. Mas a gente se ama, né, Andréia? Fala alto, Andréia, por favor. Mas vamos encerrar. Se você está brigado com seu irmão, né? Vamos encerrar com esse desejo. Liga para ele, faz igual quando eu tô com raiva de Laísa, quando a gente escuta, aí eu mando assim para ela, 99% das vezes. Eu não gosto de brigar contigo. Ela diz isso. Eu não quero ficar brigada, eu não gosto de brigar contigo. Tá bom, Luíra, depois a gente fala sobre isso. Manda assim, não precisa ser tão direto. Não, brincadeira, gente, mas acho que foi muito produtivo hoje, tanto para os pais, né, em questão da educação. Vai ter um monte de gente querendo dar irmã aí, um monte de filho único agora, depois desse programa. É muito bom, né? Se você hoje assiste esse podcast, coloca aí nos comentários, se sentir à vontade, claro. Mas se você hoje assiste, você que é mãe, que está se prendendo aí, a graça de ter só um filho porque tem medo, né, de fato, de não conseguir administrar esse amor, porque acontece, não julgo, né, porque nós estamos, infelizmente, e o mundo está sendo formado dessa forma. Eu repito a frase que Luíra falou lá no início, não há presente maior e melhor que você possa dar materialmente a seu filho do que um irmão, porque tudo passa, né? Mas o amor permanece. O amor permanece, justamente. As outras coisas nós estamos, né? Irmãos, nós somos irmãs. Isso é inquestionável. Então, que a gente possa encerrar brotando, né, esse desejo de dar irmãos, esse desejo de amar seus irmãos, dessa entrega sem desejo de retorno, porque amar é dar-se, né? Doar-se. Por isso que... E quanto mais se dá, mais se tem. Com certeza. A gente viu hoje na prática, né? Como a gente dá sem nem se tocar de quanto Deus vai retribuir. Não que a gente dê por isso, mas que com certeza a gente colhe na frente. Foi maravilhoso. Hugo Sanches quer falar algo? Não, só eu quero dizer, antes de encerrar, só quero dizer que eu amo muito minha irmã, tá? Eu também Manhã deve estar chorando. Com certeza ela chorou. Ela tá chorando o programa inteiro, mas eu sou muito, muito grata a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ela é mais assim que eu sou menos de falar. Geralmente eu só escrevo, né? Mas os textos dela, assim, ela sempre me deixa assim impactada. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Eu sou muito grata a Deus por tudo que nós passamos e por ter permanecido, né, juntas, apesar das dificuldades, de tudo que nós passamos, que nós sabemos o que nós passamos, né, com mãe e tudo mais. E ver, né, o que Deus fez na tua vida. Ver a mulher que você se transformou. Mais uma vez eu digo, eu sou muito orgulhosa. Isso é verdade. Mas eu tenho que dizer, né, gente? Não, eu tenho vergonha. Eu sou muito orgulhosa, né, um orgulho santo da mulher que você se transformou,
da mãe que você é, eu não tenho dúvida que Bento, José, José Maria e todos os outros que virão... Virão muitos, com a graça de Deus. Não, ela vai dar muitos irmãos. Não teriam, né, uma mãe melhor do que você. E você hoje me inspira. Se um dia eu fui um motivo de inspiração para você... É lógico, eu já disse a vocês, né? O mais novo só sabe imitar o mais velho. Gente, mas ela não me imitou muito, não. Eu só quero dizer. Mas, enfim, se eu fui motivo de inspiração para você hoje, com certeza você é muito mais motivo de inspiração para mim. Vamos encerrar, André. Minha gente, foi bom demais essa conversa. Vocês viram aqui, né? O amor das irmãs. Ela sabe que eu amo ela. Não esqueça aí de Muito. compartilhar, de mandar esse podcast. Compartilhe. Comenta aí o que você achou. E Comenta. foi maravilhoso. Nas postagens do Insta também, né? Convida, marca as pessoas para elas, né, virem assistir depois. Compartilha, como você falou. Se você aí está com brigada aí, ressentido com seu irmão, nós estamos praticamente em véspera de Natal. Né? Então, eu acho que foi muito providencial esse momento, porque nós escutamos tantas partilhas de famílias que encontram-se divididas, né? Por conta de tudo aquilo que nós partilhamos. Às vezes o dinheiro, quantas vezes o dinheiro, né, divide irmãos, divide famílias e passa, acaba, mas o amor permanece. Então, que possa servir de inspiração para você, para ligar. Faz igual a Luíra, eu não gosto de ficar brigada contigo, não. É porque eu não sou muito de palavras, não, minha gente. Eu não gosto de Mas ficar ela brigada. sabe que por trás daquela frase tem todo o sentimento, todo o texto grande que ela sabe fazer. Eu não gosto de ficar brigada com você, não. E transborda esse amor que vem de Deus. Quanto mais você ama, mais você transborda e mais você será amado. Tenha certeza disso. Então, essa é a semana providencialmente que Deus escolheu para que você pudesse... Se você não está com muita coragem de falar, compartilha o podcast, né? E deixa Quando eu disse, escuta aí. Pra vocês terem noção, quando eu disse, Laísa, vai ser contigo. Aí ela disse, eu já sei do que é que eu falo de irmão. Foi, ela já viu que eu sei tinha o pensado. tema. E bom que ela diz, eu não aceito, não. Até as meninas brincavam quando escutavam o teu áudio, né? Eita, ela tá pior do que tu, né? Diz logo, não tem não, é você e acabou, né? Já tem essa confiança. Né? Existe entre nós também essa confiança. E é isso. Santa noite para vocês. Até a próxima. Né? Com a graça de Deus. A gente viu um comentário que foi muito legal em relação ao podcast. Foi como é maravilhoso esse programa, porque falam sempre de assuntos tão sérios, mas de uma forma tão descontraída, né? Então, Ela chama tem esse mais dom, gente. eles têm, né? Expressão. Eles conseguem deixar leve qualquer situação. Diga-se de passagem, qualquer puerpério, né? É isso mesmo, eles Próximo conseguem. podcast, vocês já Vamos estão- encerrar. A André já tá doida pra encerrar. Santa noite, minha gente. Foi Tchau, maravilhoso. tchau. Deus abençoe. André, eu. Nem sei pra onde é que olha, mas eu já sabe. Mais ou menos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau, minha gente. Próxima Santa semana noite. estou novamente com vocês. Com a graça de Deus.